57 minutos, vamos, claro, continuar com assunto quente, importante, porque ontem aconteceu a audiência de conciliação entre os poderes executivo e legislativo. Essa foi uma medida proposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o objetivo de tentar fazer com que as duas partes cheguem em um acordo sobre o tema do imposto sobre as operações financeiras, o IOF. O encontro não teve a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e nem do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tiveram as participações ali dos advogados do Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também não compareceu, também mandou um representante. Os representantes do Congresso e do governo, no entanto, foram enviados. A reunião durou 1h30, mas não teve acordo. As partes disseram que, apesar da importância do diálogo, preferiram aguardar a decisão judicial. Para lembrar, em maio, o governo Lula anunciou a elevação do IOF com o objetivo de aumentar a arrecadação, e a medida repercutiu mal, principalmente com o mercado. Aí logo depois, com o Congresso também foi bem difícil. Vamos conversar agora sobre esse tema com Rafael Guazelli, advogado especialista em direito tributário, que pode nos trazer um novo olhar sobre essa questão. Rafael, que difícil, hein? O que a gente pode esperar agora dessa decisão do ministro, enfim, do Supremo, né? A questão oficialmente judicializada agora, nem executivo conseguiu, nem legislativo. Agora a gente tem que esperar o STF. Foi o melhor caminho, na sua visão, Rafael? Bom dia, Natália. Bom dia a todos os telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, foi muito assertiva aos meus olhos, porque geralmente a gente reclama muito do judiciário, no sentido de que o judiciário se mete em tudo, decide tudo, sem consultar as partes, ou se mete, digamos assim, na relação das partes. Nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes, ele teve uma iniciativa de marcar uma audiência, de ouvir as duas partes e no sentido de tentar fazer uma conciliação. Então vejo assim que foi um ponto positivo, no sentido de entender a demanda das duas partes, seja do governo, seja do Congresso, para tentar tomar uma melhor decisão. Agora, o que eu vejo de negativo no sentido é que as partes não compareceram. Quando eu digo as partes não compareceram, no sentido do presidente Lula, que inicialmente falou que iria comparecer, e os presidentes da Câmara e do Senado, que desde logo falaram que não iriam e queriam mandar seus representantes. E a partir dessa informação que o presidente Lula falou que não compareceria. Então isso que eu acredito que prejudicou aí o diálogo entre as partes. A gente sabe que quando se manda representante fica mais complicado o diálogo. E nesse sentido, assim, eu penso assim, que é uma incógnita o que pode acontecer em relação à adesão do ministro Alexandre de Moraes. É lógico que nós temos ali um embate, né? Tem uma ação do PL, do Partido Liberal, e uma ação do PSOL em relação à questão do IOF. Você pode encontrar fragilidades nos dois lados, porque a gente sabe que incumbe somente ao governo, ao governo, a questão da alteração da alíquota do IOF. Não cabe à Casa Legislativa se meter, digamos, intervir nessa questão. Por outro lado, do IOF, quando a gente fala em alíquota, em alteração da alíquota, ela tem que ser regulatória, ela não pode desviar uma finalidade no sentido de aumentar a receita do governo para eventualmente suprir alguma demanda. Então eu penso assim que é uma questão muito complicada de se analisar. Vai depender das justificativas que tanto o governo como o Congresso encaminharam ao ministro Alexandre de Moraes para saber aí qual decisão que vai vir. E, doutor, tem
você falou de um ponto bem importante que é sobre mandarem representações, né? Mas também tinha uma leitura política de que mandar as representações faz com que a coisa não fique complexa, porque ali seria mais uma vez o Haddad com o Mota. Eles já tiveram essas reuniões diversas vezes. Para as câmeras falaram que estava tudo certo, e aí quando foi para a votação ali, derrubaram o decreto no Congresso. Então, assim, entre as autoridades não deu certo. E aí tinha essa esperança de que com as representações ficasse uma coisa bem jurídica e que andasse, né, que fosse para frente. Mas aí realmente não foi o que aconteceu. Com certeza, mas talvez se tivesse de fato os presidentes das casas, tanto o da Câmara quanto o Senado, com o presidente da República, na prisão do ministro Alexandre de Moraes, talvez a gente poderia ter um resultado mais prático. Não criticando a questão dos representantes, mas eu digo assim que do ponto de vista jurídico perfeito, eles têm ali os limites, eles sabem o que podem fazer, mas do ponto de vista de diálogo, na questão da política, é somente os próprios que podem resolver a questão. De qualquer maneira, o que eu vejo? Eu vejo assim que, não querendo entrar num outro assunto, mas assim, a questão do tarifaço do Trump a gente vai falar sobre vai isso. influenciar muito. Vai influenciar muito na carga que o Congresso estava exercendo sobre a questão, sobre o Executivo. Como veio no meio dessa discussão, veio essa questão do tarifaço, meio que abafou esse debate sobre o IOF. Então, as atenções se voltaram muito para a questão do tarifaço, e essa questão aí do IOF, o que a gente vê aí nos meios de comunicação, nos debates, acabou ficando um pouco para trás. Inclusive da população, né, acompanhando, é claro, a situação do tarifaço é muito emblemática e envolve também muitas partes. Muita gente conversando, tem essa nova disputa de direita e esquerda e tem uma questão talvez mais simples também para o entendimento da população, porque o IOF é uma sopa de letrinhas e segue sendo complexo, mesmo a gente falando sobre isso desde maio. A última pergunta sobre IOF era sobre a resposta do ministro, né? Uma questão mais jurídica mesmo. O senhor acha que deve demorar essa resposta? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que ainda nessa semana o ministro Alexandre de Moraes deve dar um veredito final sobre essa questão. Olha, Natália, conhecendo o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que já tem a decisão dele na cabeça, falando bem a verdade. A questão, assim, que ele tentou fazer uma conciliação, na própria decisão que marcou a audiência, ele já deu alguns indícios, eu digo indícios, assim, que pela redação da decisão que marcou a audiência, o que eu vejo? Ele tem muita dúvida sobre a finalidade dessa a alteração na alíquota do IOF. Tanto que ele fala várias vezes ali na decisão dele da questão do desvio da finalidade. Veja, não sou técnico para discutir se o governo justificou devidamente essa questão ou não, mas naquele momento eu achava que ele estava mais tendente a entender que era inconstitucional essa alteração do IOF. Talvez com a justificativa do governo tenha mudado esse cenário. E também, claro, que entra um pouco da política, que entrou essa questão do tarifaço e tal. Então tem vários elementos aí, por isso que eu acho que é meio imprevisível o que pode acontecer. Dependendo pro lado que o ministro acabar pendendo mais, né? Se for pro lado do legislativo, o governo vai reagir de uma forma. Se for mais pro lado do executivo, o legislativo vai fazer bastante barulho.